Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos nesse vídeo conhecer uma nova lição do livro Cartas e Crônicas, um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que iremos conhecer neste vídeo é a número 8, lição intitulada Obsessão Pacífica. Quando reencontrei meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois de efusiva afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita, e de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu, de modo vago, informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo, dizendo: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti, no rumo da reencarnação. Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, ele continuou: você não ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede a maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se fora eu uma vaca, habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando o excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam à socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Como? Perguntei. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema, desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo do minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria e sol. Deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias. Não se faça de louco.
Enfim, casei-me e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes: não ceda, Custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, é preciso obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução de compromissos assumidos. Todavia, na casa interna se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais afazeres. Como diminuir os negócios? E a vida pessoal? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara da fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e a desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites à espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se altearam, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me, dizendo: você, velho Custódio, que fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade, não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me seveciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e, com isso, me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles a obsessão pacífica, perigosa e mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe à solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Eu inicio então as nossas reflexões deste conteúdo de título Obsessão Pacífica, com a seguinte pergunta para você. Você, nesse exato momento, tem a mesma inclinação que Humberto de Campos diz que talvez teria se ele aqui estivesse no plano físico
e recebesse de alguém essa lição que acabamos de conhecer? Você tem essa mesma inclinação que ele? E qual é a inclinação? Ele diz o seguinte: embora guarde a certeza de que se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Então eu volto a perguntar. Você que assiste esse vídeo agora, você está muito ou você está pouco inclinado a aproveitar esta lição valiosa que acabamos de conhecer? Porque eu asseguro a você, essa lição é a lição que a gente pode colocar das mais importantes que nós poderemos ter em nossa reencarnação atual. Eu afirmo isso sem medo de errar. É possivelmente das lições mais importantes que nós venhamos a ter nesse atual momento em que estamos aqui estagiando no plano físico. Por que eu digo isso? Vamos lá no Livro dos Espíritos, que eu hoje esqueci de trazê-lo, mas está aqui na cabeça. Questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o quanto os espíritos influenciam a vida dos homens reencarnados? O quanto os espíritos nos influenciam? É a pergunta. Interrogação. Resposta. Resposta do plano mais alto. Plano mais alto. Influenciam mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Eu vou repetir a resposta. Eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, porque de ordinário, de normal, de rotineiro, são os espíritos desencarnados que nos dirigem, nos controlam. E é isso que a gente vê aqui. Essa lição, ela exemplifica de maneira muito clara e transparente a questão 459 do Livro dos Espíritos. Esse é o exemplo mais fácil de entender. Porque aqui na história, o espírito desencarnado de nome Custódio Saquarema apresenta sua última reencarnação. Quando ele reencarna numa casa, num lar espírita, portanto com altas e grandes possibilidades de se espiritualizar. Por que eu digo isso? Porque qualquer casa espírita tem a obrigação moral de espirituar seus membros. Qualquer lar espírita, se ele se diz espírita, tem a obrigação de buscar o entendimento, a espiritualização através dos ensinamentos espíritas e espirituais. Então ele reencarna com grandes possibilidades. Ele tem um plano reencarnatório ali montado, muito bem organizado, pronto para dar certo. Ele diz aqui: creia que de minha parte havia retornado à charua física, retornado ao plano físico, levando excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Olha isso. Ele tinha um plano reencarnatório pronto para alavancar ele numa elevação espiritual grande, bastando a ele seguir o plano.
Você agora tem um plano reencarnatório que está em andamento. Você assumiu compromissos lá no plano espiritual. Você assumiu compromissos. Você solicitou provas, dificuldades. Você solicitou situações nas quais você necessita passar. Sendo assim, o plano está em andamento. Como é que está isso? Como é que está o seu plano reencarnatório? Será que está indo bem ou está indo mal? Do nosso amigo aqui, ó, foi de mal a pior. Plano definido, plano de voo. É como se ele tivesse, né, assumido ali a direção do avião. O plano de voo está definido, então é o seguinte, meu amigo. Você vai sair do aeroporto nesse horário, vai pegar essa rota, vai viajar nessa velocidade de voo, nessa altura, e depois de um tempo você vai descer nesse aeroporto, nesse horário, certo? Perfeito. Então, esse foi o plano reencarnatório para Custódio Saquarema. Muito bom. Ele senta então na poltrona, pega a direção lá do avião, da partida, reencarna e começa o voo. Começa a levantar voo. Então ele é bebezinho, depois criança, adolescente, já está no alto. O avião já está voando, já está seguindo para o destino. Mas aí ele começa a nos explicar. Então logo me vi saído da adolescência, então é no início do voo. Ele já levantou o voo, já está voando, primeiras horas de voo. Passou pela etapa infantil, entrou na adolescência. Segunda etapa de voo, adolescência. Ele está aqui, voando. Altura ok, velocidade ok, por quê? Porque ao lado dele, quem pilota também são os pais. E os pais ali estão segurando a direção do avião. Então ele está indo no rumo certo. Mas a partir da adolescência, ele começa a tomar o quê? Decisões. Escolhas. E quem se aproxima dele? Quem é que se aproxima dele? Sócios de vícios e extravagâncias do passado. Jungidos ao meu clima psíquico. O que isso significa? Que assim como o Custódio Saquarema, você tem espíritos que te seguem. E eles estão aí agora. Se eles não estão do teu lado, eles estão muito próximos, estão te olhando. Eles te acompanham. Alguns querem vingança. Outros querem te manipular. Outros querem te usar. E outros querem te ajudar. Então você tem espíritos te olhando, te ajudando, te observando e te atrapalhando. Você tem isso. Entenda. Não adianta fingir que não tem. Todos nós temos. Plano físico e plano espiritual, eles estão se chocando. Há um intercâmbio direto. Isso durante as 24 horas do dia. Plano físico, plano espiritual, estamos atuando nas duas dimensões ao mesmo tempo. Não adianta fingir que não. Não adianta fingir que leva só uma vida material, que não leva. Você não leva só uma vida material. Eu não levo só uma vida material. Quando eu durmo, eu vou lá e deito lá no meu travesseiro, fecho meus olhos. Meu corpo entra em sonolência profunda, o meu espírito sai do meu corpo. E eu vou atuar no plano espiritual. Você também. E o que é que a gente vai fazer no plano espiritual? Aí cada um é cada um. Visite seus sonhos, suas lembranças pós-sono, você vai ter uma ideia. O que você busca aqui no plano físico? Você vai ter uma ideia.
Quais são suas ideias, seus pensamentos, seus desejos, suas intenções? Você vai ter uma ideia. E aqui a gente tem vários estudos explicando um pouco disso. Então, na adolescência, Custódio Saquarema, com raciocínios lógicos na cabeça, com aqueles que estavam ao lado dele, exortando para que ele começasse os estudos evangélicos, abnegação, aprimoramento, mas dentro dele, olha só, olha agora, atenção agora, mas dentro de mim vozes de meus acompanhantes surgiam na mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Ele achava que ele falava com ele mesmo. Os pensamentos eram dele, mas não eram dele. Os pensamentos eram dos espíritos obsessores, que não vinham ali para agredir o corpo, buscando vingança. Não. Eles vinham com uma intenção, e a mais perigosa de todas, de enganar, de mistificar. Mistificar. E o que eles faziam? Fingiam que era ele que respondia a ele mesmo. Olha a sagacidade e perversidade desses espíritos. Eles diziam na cabeça dele, eles emitiam o espírito, no plano espiritual, ele não precisa falar, que igual eu estou falando aqui. Basta ele pensar. Ao pensar, o pensamento dele sai da mente e se dirige ao alvo. Então, se eu tenho aqui o meu alvo, eu penso aqui, o meu pensamento vai e atinge o alvo. E se eu não estiver protegido com a minha carapaça de proteção, o pensamento penetra, entra na minha mente, porque eu estou em sintonia com ele. Há uma sintonia, mesma frequência. Então, esse pensamento vem, chega, e ele acopla na minha mente. E eu recebo o pensamento. Eu começo a achar que sou eu que estou pensando. E é o que ele fazia. Ele estava raciocinando com ele mesmo, pensando o seguinte: coisas da alma, Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria e sol. Olha lá, ó. Juventude, alegria e sol. Vamos curtir, galera. Uhul! Vida louca, ó. Uhul! Andar de moto, ficar empinando moto. Essas motos barulhentas que tem por aí. Coisas infernais aí. Deixa a filosofia para depois. Ó o perigo. Vai deixando. Vai deixando. E ele está lá então, né? Plano reencarnatório, ele está voando. Beleza. Na adolescência, então, não quero saber de nada de elevação espiritual. Muito bem. Na adolescência, ele vai para a faculdade, consegue o seu diploma, começa a adentrar na profissão. Então já andou mais um pouco, o avião já caminhou mais um trecho. E os seguidores ali, só amaciando a carne, dizendo: agora não é hora, agora é hora de você trabalhar, harmonizar a tua vida, carreira. É hora de você, de fato, conquistar. Você é jovem, deixa isso para lá, Custódio. Assunto de religião não é agora. Pensa bem. Observe o critério das maiorias e não se faça de louco. O que ele quer dizer com isso? O obsessor quer dizer o seguinte: olha do lado com o carrão. Olha o carrão do cara do lado, ó. Você não vai ter um carrão, meu irmão? Olha esse aí com esse mulherão aí, ó. Você não quer um mulherão desse para ficar desfilando como um troféu também? Olha o relógio daquele lá. Você não tem relógio? Você é um fracassado. Olha as fotos no Instagram daquele outro lá. Ele foi para aquele lugar, para aquele destino, aquela viagem. Você não vai?
Vai passar vergonha, Custódio? Pelo amor de Deus. Isso diariamente bombardeando a mente desse infeliz. Ó. Pá, pá. E ele vai absorvendo. Ele vai achando que o pensamento é dele, mas não é. Não é dele. É pensamento sugestionado, ideia sugestionada que vem do externo. Porque não tinha proteção. Proteção se dá através da fé, através da gratidão, através do trabalho voluntário e serviço ao outro. Essas são as proteções que nós precisamos gerir para nós. Proteção a gente não pega emprestado. A gente tem que fabricar a nossa proteção. Produzir a nossa proteção. Aqui. Então a adolescência não deu certo. Já agora é um jovem adulto, também não. Os pais saem de cena, porque os pais desencarnam. Ele se casa. E na hora que ele se casa, o que dizem os malandros que seguem com ele? Não, agora é hora de cuidar da família, dos filhos, da esposa, estabilidade financeira, estabilidade social. Olha a vida social, amigo. Você tem uma vida social, você é um advogado e financista, idade madura. Vai ficar ouvindo espírita, mensagenzinhas, Jesus, para com isso. Acorda. Não tem mais os pais. O avião agora é só dele. E a rota que era um destino de sucesso agora é um destino de fracasso. Custódio Saquarema mudou a rota do avião dele. Mudou completamente o plano reencarnatório dele. E o caminhar de sucesso virou-se para um caminhar de insucesso. E assim vai. Chega o quê? Chega a velhice. Chega a doença, ele diz. 2 enfermeiras da alma. Olha só. Velhice e doença. Enfermeiras da alma. Trazem tudo de volta. Tudo de volta. Todos os remorsos, arrependimentos, todas as situações mal resolvidas. E agora, não tinha mais pai, mais mãe, mais irmão, não tinha mais nada. Poucos amigos, poucas visitas, mas ainda assim insistiam para que ele enveredasse pelo caminho da espiritualidade superior. Ainda há tempo, sempre há tempo. Sempre há tempo de mudar, de começar uma vida nova. Lembremos o médium Francisco Cândido Xavier. Vamos lembrar ele? Quando ele disse: ninguém pode voltar, retornar, fazer um novo começo. Não dá. Mas todos podem fazer um novo fim. Ó sapiência. Ó sapiência. Todos podemos fazer um novo fim. Dá para ser feito. Cabendo apenas a boa vontade. E aqui, Custódio Saquarema podia ter feito um novo fim. Mas os malandros, uma reencarnação inteira, hein? Obsediando o Custódio. Uma reencarnação inteira, 60, 70, 80, 90 anos ali do lado, para que ele não vencesse na reencarnação. Obsessão e mistificação pacífica. Pacífica. Nunca quiseram fazer nenhum mal físico a ele, mas quiseram destruir a reencarnação dele. E muitos o fazem por inveja, porque eles não conseguem reencarnar, e aí eles vão em quem reencarna e não deixam o reencarnante vencer a prova. É o mal, hein? E o mal está na esquina, hein? Está lá na esquina, rondando. Ele ronda a residência.
E aqui eles dizem para ele, tarde demais. Tarde demais. Se você começar com essa historinha aí de espiritismo, vão te internar, vão te interditar. É isso que você quer? É isso que você quer? E aí ele sempre, absolutamente, acomodado, conformado, na inércia, no ócio, tá bom assim, não dá mais para mim, não vou mexer com isso, isso, aquilo, etc, etc. Perdeu. Então o avião que saiu feliz com uma rota de vitória, no meio do caminho as tempestades mudaram a rota, as escolhas mudaram a rota, as diretrizes mudaram completamente. O plano reencarnatório ele foi absolutamente olvidado, ele foi rasgado em vários pedaços e não existiu mais. E aí, por fim, desencarne. Retorna ao plano espiritual. Volta para onde você veio. De onde você veio, na verdade, perdão. Volta. Volta e repensa. Repensa que você tinha tudo para dar certo. Repensa que bastava você apenas se inclinar para o bem. Se inclinar para a luz. Se inclinar para o Espiritismo. Se inclinar para Jesus. Se inclinar para a caridade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão, amor e serviço. Caramba! Simples. 80 anos bastavam para que você mudasse de patamar evolutivo e subisse, avançasse, progredisse. Mas não. Preferiu o conformismo, comodismo, a inércia, a acomodação. Pergunto a você, dessa história, você está conformado? Você está voando, navegando, trafegando pelo comodismo, pela inércia, pela acomodação, pela lei do menor esforço? Vai ter consequência. A consequência foi uma reencarnação absolutamente desprezada. E Humberto de Campos, ele é sincero e diz que talvez ele nem se interessasse por isso aqui, se ele aqui estivesse. Porque as coisas do mundo chamam muito a atenção, fazem muito barulho. Vale o aqui e o agora, o ter e não o ser, o possuir e não o evoluir. Então presta atenção para onde você está indo. Presta atenção para onde você está inclinando. Porque se essa história não for importante para você, eu te garanto, a tua rota vai ser uma rota de grandes problemas no futuro. Um desastre considerável se aproxima de você. Infelizmente. E aí, meu amigo, aí depois é ranger de dentes, é lamento, é sofrimento e é dor no plano espiritual. E por fim, para encerrar, eu vou trazer aqui uma frase, só uma frase. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, título: Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item a piedade. Item 17. Uma única frase do espírito Michel, dita em Bordeaux, 1862. E ele diz o seguinte, que vai resumir toda a história de Custódio Saquarema. E que eu espero de verdade, que não
resuma a tua história. Seguinte, ele diz: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Ponto. Vou até colocar aqui do lado. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Temei, ele diz. Temei. Ele está no plano espiritual elevado. Ele trabalhou junto da equipe do Espírito de Verdade para nos oferecer esse livro, que é o livro mais importante do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Certo? Eu vou ler de novo para a gente não esquecer. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. E aqui então, Custódio Saquarema nunca foi útil. Ele nunca foi útil. Portanto, o resultado veio. E ele teme pelo futuro. Eu agora tenho a possibilidade de mudar. Meu plano reencarnatório está em andamento. Eu estou voando. Para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Você irá temer ou você irá agradecer quando terminar esse voo? Que vai terminar. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos, mas vai acabar. Temer ou agradecer? A escolha é individual. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre, Jesus.